Fala galera, hoje o tempo não ajudou a gente a ficar lá fora para fazer o acompanhamento, mas aí eu pensei, nem todo de acompanhamento de churrasco tem que necessariamente ter que ser feito na churrasqueira no dia. Por isso que hoje a gente vai fazer um arroz de carreteiro, que pode ser um acompanhamento ou um prato principal, dependendo do dia. Então, se liga aqui, ó, vou pegar para vocês verem. Tem aqui, ó, resto de churrasco, tem fraldinha. Tomara que o tio Marco não esteja vendo, que ele já pediu 10 vezes e ainda não fez, mas prometo que vou fazer. Tem linguiça. Tudo sobra de churrasco. Mentira, a gente fez só pro vídeo a fraldinha. Tava boa o petisquinho, mas... finge que é sobra de churrasco. Isso aqui a gente vai usar para fazer o arroz. Então se liga aqui comigo que eu vou mostrar. E outra, se tirar todas as carnes e seguir só a receita sem as carnes, de brinde você vai ter uma receita de arroz. Olha aí, a gente contribuindo com o brasileiro solteiro médio que só tem arroz e resto de comida na geladeira. Então, segue a gente aqui que a gente vai começar. Vamos começar então com a parte principal, que é o quê? O fogão, você vai precisar, e ligar o fogão. Vou aqui, ó. Coloquei ele, por enquanto eu vou deixar ele aqui. O meu vai de 2 a máximo, então eu vou deixar ele no entre 4 e 5, seria aí o fogo médio para alto, tá? Tá aceso, azeite, boa qualidade, tá aqui, câmera 2, todas as câmeras, tirem o escorpião do bolso e ó, vamos colocar um fio bom de azeite e a gente vai deixar dar uma esquentada, mais, oi câmera 2, mais, a gente não vai deixar sair fumaça, o famoso ponto de fumaça, porque ali a gordura insaturada tá virando gordura saturada, não é bom, a gente quer só aquecer. Então antes que ele comece a soltar fumaça, a gente vai entrar com os próximos ingredientes que vocês vão ver, tá? Vocês vão notar que o azeite ele fica correndo mais fácil e sobe um cheiro bem forte de azeite de oliva. Então essa hora que estiver subindo o cheirinho, a gente vai entrar com o nosso amigão alho. Se não fizer esse barulho, começa de novo. Vou colocar o alho, deixar ele dar aquela fritada boa. Tô tentando não fazer muita fumaça para não ter que ligar o meu exaustor, que aqui em casa a gente tem sistema de detecção de fumaça e assim, é muito legal apesar de ser um saco, porque toda vez que eu tento fazer uma carne de panela ou fritar uma picanhazinha, o negócio aciona, eu tenho que avisar pro bombeiro que é só um churrasco, não incêndio. Colocou aqui, ó, o alho, ele começou a fritar, eu vou dar uma subidinha no fogo, deixar aqui quase no máximo, para ouvir esse barulhinho. Porque com esse barulhinho rolando, a gente vai jogar meia cebola. Lembrem-se que ingredientes na descrição. Meia cebola grande ou uma média inteira, porque as cebolas aqui são brutas. Então meia cebola aqui parece a cebola inteira média do nosso Brasilzão querido. E não, a gente não está fazendo a receita dentro de casa por causa do coronavírus. A gente está fazendo dentro de casa porque está frio demais para ficar lá fora. Então a gente está tomando uma cervejinha, eu, Câmera Girl e nossa participação especial que vocês costumam ver aí pelos vídeos, a gente está aproveitando para tomar uma cervejinha dentro de casa. Por sinal, acho que Câmera Girl vai dar um corte aí que eu tô com estoque baixo. Então, ó, não vou dar tempo, é até a cebola ficar, vamos dizer assim, dourada, até ela amaciar, vocês devem estar vendo da outra câmera aí. Quando ela estiver macia, bem fragrante, você vai sentir aquele cheiro gostoso, a gente vai entrar com as carnes de churrasco, maravilhosas, olha aí, os restão, aqueles restão gostosos de churrasco. Quase todos os restos a gente vai entrar. Agora pode ir. Então vai sem medo. O que eu gosto de colocar também, boa, fraldinha, foi mal tio. O que eu gosto de colocar também do Brasil é uma calabresa. Mas eu não tenho calabresa aqui, só que a gente tem essas mini linguicinhas defumadas que lembram muito a nossa calabresa. Então eu vou aproveitar e entrar, porque dá aquele gostinho de defumado especial na receita. Então a gente entra e dá aquela refogada. Deixar uns minutinhos aqui.
Lembrando que vou organizar para a câmera girl não me fazer lavar a louça de novo, que nem no último vídeo. Vou dar uma organizada aqui, lembrando que eu quero eu quero soltar o sabor da carne, não quero cozinhar ela de novo. Ela já está assada, apesar de estar rosinha, que é o ponto que eu gosto, mas eu quero que ela contribua com os seus sabores com os outros ingredientes. Então eu vou deixar aqui durante o processo da cebola com alho subir um pouco o fogo, deixei. É importante saber o resultado final, que é a cebola cozidinha, transparente, macia. Então agora eu vou dar uma refogada na carne com a linguiça e já volto para a gente jogar outros ingredientes. Dois minutinhos, fogo médio para alto. Agora, arroz de carreteiro me lembra da dona Cláudia, minha mãe. Fazia um arroz de carreteiro, faz ainda, tá vivo. Faz um carreteiro sensacional. Mas eu vou colocar uma dica aqui de dona Lucy, minha avó, que é o quê? Um tomatinho, certo? Que dá uma refrescância e dá uma corzinha. Então no final, depois de 2 minutinhos que a carne já ficou moreninha, a gente coloca aqui tem um tomate daquele menorzinho, só para dar uma refrescância e soltar um líquido. Aí a gente entra com ele, vai deixar ele dar uma murchada, que não deve levar mais do que 1 minuto. E aí a gente volta com o ingrediente, um dos ingredientes principais do arroz de carreteiro, que é o arroz. Então segura aí que eu vou tomar mais um gole e a gente volta com o arrozinho já na reta final. Vocês estão ouvindo esse som maravilhoso? É o som da água que o tomate soltou. O tomate soltou a água, eu tenho aqui, ó. Aqui tem um meio quilo de arroz, tá? 500 gramas, é bastante arroz que a gente vai levar para o trabalho, vai levar para os amigos, mas aí você vai dando a proporção dos ingredientes à medida da quantidade de gente que você tem que alimentar. Tá lavado, tá? Eu tiro o amido, que eu não gosto dele muito pegajoso. Então com ele assim, bonitinho, a gente coloca aí o ingrediente principal da receita. A gente vai mexer, que é importante, para ele agregar bem aos outros ingredientes. E uma coisa que a gente vai fazer agora de leve, tá? Com a mão leve. Ó, isso aqui é motivo para a câmera. Olha aí, eu sabia, ela tem toque, gente. Ela tem toque e fome, pelo visto, que ela comeu. O que a gente vai fazer agora é dar uma ajustada no sal, pouquinho, porque a carne, lembra quando a macia já foi salgada, a linguicinha já foi salgada, então ó, vou colocar uma pitada de sal, mas aí fica bem a gosto. Se faltar, coloca no final. É melhor colocar no final a mais do que errar no começo. Então a gente deixa o arroz dar aquela refogada com os outros ingredientes, eles vão soltando suco, vão se convencendo, vão se conhecendo, e aí a gente vem com o penúltimo ingrediente, porque antes tem uma coisa que eu gosto, só para dar um verdinho, todo prato tem que dar um verdinho, que é uma salsa. Estamos em época de coronavírus, fomos no mercado, acabou a salsa. Eu não sei porque a salsa é um item essencial à vida, mas não tinha, então eu vou usar seca. Prefiro usar ela fresca, mas não tem fresca, vai seca mesmo. A gosto, então vou colocar aqui um pouquinho. Fechar, deixar o arroz dar mais uma incorporada, vou dizer para vocês aí 2 minutinhos no máximo. E aí a gente vem com o último ingrediente, que é o mais difícil de todos. Fogo médio para alto. Tudo deu aquela incorporada, o arroz já pegou até uma corzinha. É a hora do último ingrediente, a água, que vai cozinhar o arroz. Então, ó, não é o chiadão de churrasqueira, mas é um chiado. Eu acho que eu vou precisar pegar mais uma carga de água. Vou explicar para vocês por quê. Porque eu queria usar uma outra panelinha. Mas vocês devem saber que a minha cameraman, girl, barra, diretora de cena, barra, produtora, toma conta desses detalhes, se tá bonito, se não tá. Então eu vou precisar de mais um pouquinho de água para chegar no que precisa. O que é que precisa? Eu preciso que a água cubra o arroz e mais um dedinho de água em cima do arroz. Então aqui não ficou ainda do jeito que eu quero. Só vou pegar mais um pouquinho. Vocês vão ver aí nas novas transições de câmera girl a altura que fica. E aí o segredo aqui é o que? A gente vai deixar a água ferver. Quando ela ferver, a gente bota no fogo mais baixo e deixa ela evaporar inteira. Quando ela evaporar inteira, a gente volta com o vídeo e eu mostro o que a gente vai fazer.
Segura aí. Interrompemos a programação para 3 informações importantes. Uma, curtir, compartilhar, apertar no sininho. Na verdade, essa aí já foi 2 em 1, né? Curtir no sininho e compartilhar é uma coisa. A segunda, o tempo até a água evaporar é com tampa. Esqueci que eu ia falar. Terceira informação importante é: estou ficando sem cerveja. Então eu vou ali completar e a gente volta na hora que isso aqui já tiver evaporado. Até já. 10 minutinhos depois que a água evaporou, a gente deixou ele descansar, ou seja, a água sumiu, desliga, deixa 10 minutinhos no próprio vapor. O resultado é esse aí que vocês estão vendo, ó. Um arrozinho bem cozido, pronto para cair aqui, ó. Então, agora, meus amigos, só resta uma coisa a ser feita. Ele vai ficar meio empapadinho, tá? Porque solta gordura, mas a boa notícia que eu tenho para dar para vocês é que esse empapado não é água, é dos sucos da carne e gordura. Uma sugestão do que pode acompanhar, ó, um queijinho ralado por cima. E aí, acho que eu vou querer linguicinha, fraldinha e um pouco do arroz. Então, ó, eita que o bicho tá fumaçando. Com o resto do churrasco, eu babei. Com o resto do churrasco dá pra fazer isso? Imagina com o churrasco inteiro. Então, ó, vou postar nos acompanhamentos, mas isso aqui, meu amigo, pode ser um almoço de domingão fácil, fácil. Vejo vocês segunda que vem com o nosso novo vídeo. Aproveitem aí, ó, arrozinho de carreteiro.